Programa João Cláudio em Casa. O nome dele é tão bonito, José Salgado Maranhão, Salgado do Sertão. Eu não sei se o Maranhão tem sertão, mas eu ia começar logo dizendo o seguinte: Salgado, a gente conversa muito e se encontra pouco. Nós nos encontramos no Rio, às vezes quando eu vou fazer show no Rio, você além de ir ainda leva amigos para me ver, que por causa da sua generosidade acabam virando amigos meus também. Salgado, a conversa é a melhor coisa que existe, né? Justamente, João Cláudio. Veja bem, as pessoas estão perdendo um pouco o hábito da conversa. Eu me criei nesse hábito da conversa, porque eu venho praticando esse tipo de relação desde antes da televisão chegar no Nordeste. Então, as pessoas que tiveram uma formação lá de trás, com esse hábito da troca da conversa, que vem dos antigos, elas sabem conversar, elas têm assunto. A televisão, embora seja uma invenção extraordinária, mas de um certo modo ela tirou essa troca, essa possibilidade da conversa, porque ela rouba a cena. Normalmente, as pessoas que estão assistindo a televisão, elas ficam ali de frente, adorando a televisão. A relação é mais uma relação para frente do que lateral. Você sabe quando a televisão chegou em Piripiri na década de 70, e eu era criança, e nós éramos os únicos que tínhamos televisão em nossa casa? Então a minha mãe botava na calçada para que toda a vizinhança pudesse assistir. Ficava fora do ar, a programação entrava às 6 horas, a gente ligava a televisão às 5 para ficar 1 hora adorando a televisão, só aquele chiado, Sim. Você acha que a internet, o MSN, o Skype, fez com que as pessoas voltassem a conversar, pelo menos? De um certo modo, sim. Mas elas ainda estão também solitárias, porque falta corporalidade. Estão distantes. A proximidade da conversa, a proximidade do olhar, a linguagem do outro, a respiração do outro, o sentimento do outro que se expressa através da gestuália, isso é insubstituível. Nós somos também, além de carne, de corpo, nós somos energia. Essa energia gera uma atmosfera no ambiente que você vive. Portanto, a presença do humano é insubstituível para essa qualidade da relação. Esse é o ponto. E quando, lógico, que estabelece-se uma nova forma de comunicação, e quanto mais formas de comunicação existirem, melhor para o ser humano. Ainda assim, nós somos seres incomunicáveis, porque, de um certo modo, a comunicação só se estabelece verdadeiramente quando a alma se mostra. E nós temos dificuldade de nos mostrar até quando moramos juntos, até quando dormimos na mesma cama. Portanto, é preciso que se inaugure cada vez mais formas de comunicação. A arte é uma delas, a poesia, por exemplo. A gente é muito precipitado em julgar o outro. Sim. Mas a gente julga pelas aparências. Sim. Mas nós também somos muito culpados de sermos julgados pelas aparências, porque nós escondemos a essência. Nós só mostramos a aparência. Nós mostramos a aparência, mas é lógico que também nessa aparência vai o que está dentro. Mas poucos sabem analisar. Tem gente que tem uma casca mais dura. Exatamente. Outros têm a casca mais leve. Outros se encarapuçam. Agora, uma coisa que me chama a atenção: você é um poeta e um ser humano dos dois estados, do Maranhão e do Piauí. Você é tanto do Maranhão como do Piauí, como foi Odilo Costa Filho, do qual eu me revolto. Porque em Teresina não há uma rua com a placa Odílio Costa Filho, não há biblioteca, não há citação de um poeta daquela qualidade que divulgou Teresina muito mais do que os poetas daqui. Eu fico espantado, Salgado, com a falta de diálogo, de comunhão entre as culturas do Piauí e do Maranhão, embora sejam tão próximos. Você percebe isso também? Eu acho até uma ingratidão com o Odilo, que foi meu amigo. Eu saí do Rio de Janeiro, de Teresina, em 73, e fui para o Rio de Janeiro para trabalhar e estudar. E eu procurei o Odílio Costa Filho, que me recebeu com muito carinho. Eu sabia que ele morando em Santa Teresa?
Ele morando na Senador Vergueiro. O filho já tinha morrido em Santa Teresa? Exatamente, já tinha morrido, ele já tinha mudado, estava na Senador Vergueiro. Já não era o mesmo Odílio, já era um Odílio já não era o mesmo Odílio, já era um Odílio marcado pela dor, já era um Odílio um pouco mais amargo. Certo. Mas absolutamente generoso continuava sendo. Então me recebeu com muito carinho. Eu fui mandado por Josué Montella, com quem eu me correspondia daqui de Teresina. E Josué me disse, você procura o Odílio, que também é maranhense como ele, mas também um pedaço no Piauí. Casado com Nazaré, que tinha sido piauiense, que tinha sido a grande sensação da beleza da sua geração. E era de Campo Maior. E era de Campo Maior. Uma mulher que continuava muito bonita e muito distinta. Odílio me recebeu com a mais absoluta distinção. Aliás, ela morreu agora há pouco tempo, Nazaré. Há pouco tempo, Isso. Me recebeu com extrema fidalguia, me deu carta e me arrumou emprego. E foi uma pessoa... Onde foi esse emprego? No O Jornal, que estava encerrando. Um dos que pertencia ao grupo dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Sim. E que é interessante, anos depois... O proprietário era o filho do Chateaubriand? Não, o proprietário pertencia... Eu não sei bem quem geria naquela hora, mas tempos depois eu me tornei amigo de Terezoca e de Leonardo Alckmin. Ela, filha de Chateaubriand. Agora eu te digo, quem te influenciou mais humanamente? Claro que a infância tem muito peso. Eu fecho os olhos, eu não me lembro do Rio, onde eu morei 6 anos. Eu não me lembro da Europa, onde eu conheci alguns países. Eu não me lembro da África, que me influenciou nas viagens que eu fiz à África. Eu não me lembro do Colégio dos Padres. Eu sempre estou me lembrando dos links que vêm à minha cabeça, são da infância, do quintal da minha casa, do quintal do vizinho, da missa da igreja de Piripiri. Quem te influenciou mais, Caxias ou Teresina? Os dois. Eu acho que são tão próximas que os dois me influenciaram muitíssimo. E eu tenho memória da minha terra, dos caminhos. Eu nasci numa fazenda que foi feitoria, a Canabrava das Moças. Este lugar pertencia à família Costa. Eu sou membro dessa família. Então, eu sou uma mistura da Casa Grande com a Senzala. E a parte que me deu o sentido da cultura, o sentido do valor da arte, foi justamente o lado da minha mãe, o lado que vem do escravo, do negro. E meu pai que me foi buscar lá na Senzala, ou me levar, então ele me trouxe esse lado da moderação. Meu pai era um homem muito simpático, um homem muito carinhoso e tinha esse sentido da moderação e o sentido da diplomacia. Você tocou na Casa Grande Senzala, eu queria fazer uma pergunta. Você leu Gilberto Freire, evidentemente? Naturalmente. O que você acha dessa obra do Gilberto Freire? Eu acho o Gilberto Freire, a Casa Grande Senzala, como de resto toda a obra de Gilberto Freire, muito importante para a formação da consciência brasileira. A questão é que o Gilberto Freire foi um homem da sua época. Nós não podemos esquecer que nós estamos sempre vinculados ao tempo em que vivemos. Ele não podia nos dar tudo, porque senão não teríamos razão de existir. A gente vai sempre transformando aquilo que os antigos nos trouxeram. E este incompleto que esses antigos nos oferecem, propicia a nossa renovação. Senão, se fizessem tudo, não tínhamos nada para fazer. Entre Casa Grande e Senzala e Raiz do Brasil, você fica com qual? Eu fico com os dois. Todos os dois são formadores, se completam. E esses dois também não completam o que se tem para dizer. Dizem que há uma conversa entre o Gilberto Freire e o Câmara Cascudo. Eu não me lembro se é o Câmara Cascudo. Que é outro genial intelectual. Extraordinário. Para mim, o maior do Brasil. Extraordinário. Em que o Câmara Cascudo teria dito ao Gilberto Freire, ou ao Gilberto Freire teria dito, eu não estou bem lembrado. A coisa mais sublime é gente de cor, ao qual o outro teria respondido: não, a coisa mais sublime é gente. É magnífico isso. Eu acho que os dois têm razão. Gente é mais sublime. Eu até digo que o objetivo, humanamente, é que depois haja a cor apenas como diferença, mas que a gente possa ver as pessoas como gente. Há pouco você falava sobre a questão de gênero, e agora eu acrescento, e agora trouxe à pauta a questão de cor. Gente é que é importante. Agora, é importante existirem as diferenças, porque o mundo fica com muitas cores. É como um pomar de muitas frutas. Já imaginou um pomar que só tivesse o gosto de uma fruta? É maravilhoso que possa haver pessoas diferentes. Eu adoro a diferença, e a diferença é extremamente salutar para a poesia. Num país com a dimensão continental como a nossa, com a língua oficial que todo mundo fala, que todo mundo entende, embora haja dialetos,
nós não podemos ignorar que há dialetos. Sim. Mas nós podemos dizer há unidade, mas não há unicidade. Sim, é verdade. O português não era um colonizador de elite. Então, não era um colonizador excludente como o inglês, calvinista, e que se achava melhor que os outros. Então, o português, ele era permissivo. Essa permissividade dele gerou essa proximidade extraordinária e o que dizia Oswald de Andrade, essa contribuição milionária de todos os erros. Então, que eu digo, todos os erros e acertos. Isso o Brasil tem. Nesse ponto, nós temos o que ensinar para o mundo. E o português, ao mesmo tempo que escravizava a negra durante o dia, que era uma coisa abjeta, e dormia com ela à noite. Gerou essa mulataria que somos todos. E gerou esse espírito de tolerância que os outros países não têm. Nós temos esse espírito de tolerância. Não podemos retroagir. É errado quando se luta para escoimar situações de rancores velhos. Nós não temos rancores velhos, nem precisamos ter. Nós temos sim que melhorar as condições objetivas de sobrevivência das pessoas. Isso é outra coisa, educação principalmente. Você acha que nós estamos perdendo esse espírito de tolerância? Talvez um pouquinho, nós estamos perdendo um pouco a lucidez, querendo aprender de povos que não têm isso que a gente tem, esse molejo, justamente porque não tem essa mistura que a gente tem e querendo procurar cabelo em ovo. A culpa é da globalização? De um modo geral, sim. A globalização traz coisas boas e traz coisas que não são tão boas. Mas, esse destampar do mundo é bom. Agora, o que é preciso que a gente dê realce às coisas de mérito, às coisas de valor. O Salgado, a globalização traz coisas boas e traz coisas ruins. Isso. A globalização é inevitável. Inevitável. Como a morte. Como a morte. A globalização desumaniza. Desumaniza. Agora, eu vou te fazer uma pergunta que vai ficar no ar, porque nós vamos para o break. A globalização atrapalha a poesia? Não, em absoluto. Embora a poesia seja uma coisa absolutamente particular. Ela trabalha do particular para o universal e do universal para o particular.